Boa tarde, amigos da TV 247, começando agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Leonardo Stoppa com um cenário novo. Boa tarde, Léo. Boa noite. Boa tarde, Léo. Como é que estão as coisas por aí no São Paulo? Agora sim, Léo. Que cenário fantástico, que introdução Léo, explica maravilhosa. por que você falou que o outro cenário não estava legal. Eu achei muito Não, massa a sua explicação. eu não me lembro, mas as pessoas estavam dizendo que o cenário estava muito burguês, Léo. Eu não pensei nisso na hora que eu fiz o cenário, mas realmente aquele cenário estava muito burguesinho, estava muito casa de playboy, não estava? O pessoal estava dizendo aqui casa de coxinha, né? Tava muito Mas casa de coxinha. É lógico que era um cenário virtual, mas mesmo assim depois eu pensei, não é que é mesmo? Aquele não, cenário mas estava muito burguês. esse seu novo cenário está muito legal, muito, muito bom. E como é que está o calor aí em Belo Horizonte? O Léo tá muito quente, tá pavoroso. Assim, quando chega à tarde, o ar-condicionado ele peleja, mas ele não consegue ajustar as coisas, não. Ele peleja e não consegue esfriar. Aqui nas Minas é quente mesmo. A gente já é acostumado com isso. E como é que tá em São Mas Paulo? São Paulo muito quente. E o Rio de Janeiro, então, você nem imagina. Eu tenho pego relatos aqui do Rio. Tá uma coisa inacreditável. É a maior onda de calor em muito tempo. Realmente está. É difícil, está dureza, mas está ótimo também. O calor é muito bom, eu adoro o calor. Então, vamos em frente. Léo, ó, cenário ficou mil, está dizendo aqui o Narciso Patrian. E a gente vai fazendo pequenas inovações. Olha que interessante aqui, ó. Mostrar para o pessoal uma coisa tão simples, né? Fui numa lojinha, comprei um tripézinho aqui. Tripézinho para não ficar mais olhando para baixo para ler comentário, Léo. Então, a gente só dá uma olhadinha no lado e já consegue ver os comentários aqui do pessoal chegando enquanto a gente conversa. Gostou da inovação, Léo? Gostei, Léo. Você tem que ir aumentando a tecnologia, assim. Tem um amigo seu, o Leonardo Stoppa, ele gosta dessas coisas de tecnologia. Na hora que você precisar de dicas, você pode falar com ele. Eu sei, Léo. Você é o cara. Eu sei que assim, a gente ainda vai ter muitos avanços, Tecnologicar o Brasil 247, né? mas tem que dar tempo ao tempo. Ó, o Andrei Teixeira falou, muito bom, né? Muito bom. Uma coisa simples que permite ver o comentário sem ficar abaixando a cabeça e mostrando a careca aqui o tempo todo. Saudações de Roma e Manaus, diz aqui a Gabriela Farias. Rodrigo Moreira está dizendo que o Rio está 40 graus na sombra deve ser o Rio, né? E teve gente que falou sucursal do inferno, né? Mas enfim, deve estar realmente um calor assim assombroso. Léo, mas está muito quente a política brasileira também, né? Coisas assim pavorosas acontecendo. Nosso tema principal hoje cada dia alguém resolve aparecer, né? Então agora foi o ministro da Educação censurando, né, temas como violência contra a mulher nos livros didáticos. Não pode mais ser falado deste tema, e o Brasil é um dos países onde mais se mata e se agride mulher, né? Então é um tema censurado. E ao mesmo tempo tem uma coisa que se eu te falar você não vai acreditar, Léo. Ele liberou a publicidade, a propaganda nos livros didáticos. Você imagina como se fosse assim, uma revista, tá? Você está vendo um livro didático e passa a propaganda de um carro, aí depois a propaganda de um brinquedo, um revólver de brinquedo. Já pensou um negócio desse? Pois é, Léo, o mais desesperador não é pensar nisso, o mais desesperador é imaginar que isso venceu. Normalmente, a gente espera que a presidência, e eu não falo o presidente, lógico, eu falo a equipe de governo, faça atrocidades contra o povo, mas atrocidades que o povo, de forma alguma, tenha aceito nas urnas. O Bolsonaro, em momento algum, ele mentiu a respeito dessas atitudes que ele está tomando agora. E por incrível que pareça, foi esse tipo de coisa aí que venceu nas urnas. Durante muito tempo no Brasil, a turma do Olavo de Carvalho, eles descaracterizaram o ensino regular baseado na ciência e foram levando aos poucos a sociedade brasileira ao senso comum. Os livros do MEC, para quem não sabe, que as pessoas que vivem esse mundo confinado aí da realidade bolsonariana, eles imaginam que os livros do MEC são escritos a mando do Ministério da Educação e pautados pelo Ministério da Educação, mas não é bem assim. Os livros do MEC, no modelo anterior, que é o Programa Nacional do Livro Didático, eles eram escritos pelas editoras e os professores escolhiam os livros, o que significa que antigamente a gente tinha um processo democrático na escolha dos livros. E o único critério de desaprovação dos livros é exatamente os critérios que foram liberados agora. Um livro, a editora poderia ter um livro desaprovado, se tivessem erros de português, por exemplo, erros de grafia,
ou se tivessem fora dos padrões científicos, ou seja, sem citações, sem referências adequadas. Você antes não poderia escrever num livro de ciência a Terra é plana, porque você tinha que fazer citações. Hoje você já pode escrever que a Terra é plana porque a referência bibliográfica já não é mais obrigatória. E, Léo, não pense que isso é exagero. No início desse golpe, eu comecei a falar que aos poucos nós estamos seguindo o caminho da Turquia. E a Turquia começou desse jeito. Só que no lugar de criar um ministério que controlasse a liberação de qualquer tipo de ensino nas escolas, indiferente ter ou não referência bibliográfica, a Turquia criou uma escola paralela fundamentada no fanatismo. Algumas pessoas decidiram aprender a ciência nas escolas, outras pessoas decidiram aprender os ensinamentos dos livros religiosos. Esse ministério louco aí, ele vai em outra direção. Esse ministério louco, ele foi exatamente contra o que a gente tinha criado antes, que era a ideia da cientificidade nas escolas. Léo, deixa eu mandar um recado aqui para a Adriana. Chama o maridão para ver o Léo ao quadrado. Diversão garantida aqui com a gente. Fica com ciúme, não pode, né? Tem que chamar o marido para assistir conosco aqui. Queria agradecer a Luzia, que se tornou membro do canal. A Nália dizendo que livro didático vai virar caras, né? E teve um comentário muito legal do Sebastião, acho que é Sebastião, desculpa porque perdi o nome aqui, dizendo que lá em Joinville as galinhas estão colocando ovo cozido, Léo. Você já viu uma galinha colocar um ovo cozido já? Tanto calor que está fazendo no país. Pois é, Léo, olha, a galinha bota o ovo cozido, aqui já não chove mais, porque antes de chover a chuva já evaporou, as coisas estão bem complexas ultimamente no Brasil. E agora, essa política cada vez mais cômica, ela vai antecipando aos poucos o horário do programa de humor, né? Legal. O Adair está dizendo que veio ver os absurdos que nós falamos. Então vamos falar mais uns absurdos aí, Léo. Olha que absurdo, né? A Damares, continuando no tema da educação, ela falou que a igreja evangélica começou a perder espaço na sociedade quando as escolas passaram a ensinar a teoria da evolução. Então aí as igrejas começaram a ser afastadas. Ou seja, ela é criacionista também, ao que tudo indica, né? Não sei se ela vai chegar a ponto de defender que o Vélez Rodrigues tire a teoria da evolução dos livros didáticos também. Mas a gente percebe que a gente está caminhando realmente na linha da teocracia mesmo, como você tem colocado, né? Sim, Léo, estamos caminhando para esse lado e até mesmo aquelas pessoas dentro do governo Bolsonaro que antes eram mais voltadas à ciência, que antes eram mais... Como, por exemplo, o ministro da tecnologia. Você imagina dentro do governo Bolsonaro um ministro da tecnologia, ciência e tecnologia, que é um astronauta, agora está na mesma equipe que pessoas falam que a Terra é plana. Só que o detalhe não é o lado pessoal, não é o conhecimento pessoal. O detalhe é o seguinte, nós não estamos falando a respeito do que o Bolsonaro acredita ou do que a Damares acredita. Nós estamos falando do que eles vão ensinar. Esse aqui é o grande detalhe. Nós não estamos imaginando a possibilidade deles serem completos imbecis. Não, eles não são completos imbecis. Eles são pessoas que sabem muito bem o que eles estão fazendo. É muito pior, eles não são completos imbecis. Eles querem fazer da sociedade brasileira uma sociedade de imbecis. Esse é que é o grande problema. Eles sabem que eles estão tomando essas atitudes para destruir a consciência e a cidadania do povo brasileiro. Qual que é a finalidade disso? A finalidade de conduzir a sociedade brasileira para a extrema imbecilidade é entregar uma sociedade de bandeja para os países desenvolvidos, para que os países desenvolvidos tenham essa sociedade sempre submissa. O Bolsonaro, através do Ministério da Educação, que agora pode ser chamado de Ministério da Alienação ou da Deseducação, ele cria um caminho para que a sociedade brasileira jamais saia desse colonialismo que ela está entrando hoje. Isso é para perpetuar aquilo que eles conseguiram. E agora a gente consegue ver como que a personalidade do governo Bolsonaro, como que o povo que votou no governo Bolsonaro conseguiu destruir o futuro do Brasil. Nós tivemos um governo de esquerda que investiu na educação, investiu na transformação social, investiu no conhecimento do povo, a ponto de, infelizmente, nós chegarmos a um local onde o povo se sentiu tão nobre, tão intelectual, que ele não se viu mais representado por aquele governo que criou condições para que eles
evoluíssem intelectualmente. Agora, na sequência, o governo Bolsonaro e a equipe do governo Bolsonaro, na consciência que educar o povo pode ser a melhor forma de você cair do governo, porque foi essa a experiência do PT, o PT ofereceu educação, o povo educado se achou demais e tirou o PT fora. Agora, o Bolsonaro já assume com essa consciência, e não pense que eles são imbecis, eles estão garantindo deles. Eles chegaram à conclusão que, se tratarmos o povo com muita educação, o povo derruba a gente. Então a melhor forma de garantir que a gente vai perpetuar no poder aí por muito tempo é tirando a possibilidade de reação do povo, é não deixando o povo ter condições de enxergar o futuro. O problema é que isso condena o país inteiro ao subdesenvolvimento. Alinhado com o que você está dizendo, a Zenaide está dizendo, eles querem fazer o povo de imbecis, né? E a Roseli Viana está dizendo, Bozo abriu a porta do inferno e já ardemos nas chamas do pecado. Léo, tem muito assunto para a gente comentar. Um que chamou muita atenção hoje foi a questão dos migrantes, né? O Bolsonaro começou o dia, né? Ele passa o dia no Twitter, né? Mas antes mesmo das 6 da manhã ele já estava tweetando, dizendo que não é qualquer um que pode entrar na nossa casa, fechando a porta aos migrantes, dizendo que o Brasil não vai respeitar o acordo que tinha assinado sobre o pacto de migração, né? E o meu programa? Pois é, e aí nesse sentido, Léo, é um programa, né, da ONU, etc. e tal, a gente parou para pensar, como se o Brasil tivesse atraindo milhares e milhares. O Brasil não é um destino que atraia imigrantes, pelo contrário, isso aconteceu no século passado, né? No começo do século passado. Hoje o Brasil está exportando pessoas, o Brasil exporta gente para Portugal, exporta gente para os Estados Unidos, exporta gente até para países vizinhos, aqui na América Latina, mas o Bolsonaro está tirando onda de Trump, dizendo vamos fechar nossas fronteiras, como se tivesse muita gente a fim de vir para o Brasil, né? E o detalhe é que isso prejudica os brasileiros que vão tentar a vida em outros países, porque os caras, por exemplo, o Brasil não respeita o pacto de migração, então o brasileiro vai virar lixo, né, fora do país. Léo, o detalhe é o seguinte, Bolsonaro, como ele não tem muita consciência das coisas que ele está adotando, ele realmente entrou nessa onda de imitar o Trump em absolutamente tudo, só que o que é interessante para o Trump não significa que é interessante para o Brasil. E você fala uma coisa bem interessante, você falou uma coisa muito legal. Quem está querendo vir para o Brasil, gente, são pouquíssimos refugiados, lógico. No momento que o Trump vai criando essa ideologia de não à migração, ele tenta criar um mundo completamente encarcerado, ele tenta criar essa cultura de cada um no seu quadrado. Obviamente, ele já está criando uma cultura do brasileiro não sair do Brasil. Isso para garantir que o brasileiro continue aprisionado dentro do Brasil. Não basta dominar aquela terra, tem que garantir que aquele povo daquela terra não saia. Porque o povo brasileiro não percebe isso. No momento que o Brasil sai de um pacto, o Brasil sai de um pacto para doar e para receber. É lógico, o eleitor do Bolsonaro acha mesmo que nós estamos num pacto de imigração para receber imigrantes, mas um país que está afundando numa crise social, política e financeira como o Brasil, a tendência é que o Brasil precise ir para fora. A tendência é que o povo brasileiro, que está criticando positivamente o Bolsonaro por isso, precise usar o pacto de imigração para pedir socorro fora. E mais, se o Brasil realmente entra em guerra contra a Venezuela, pode ser que o povo brasileiro queira se exilar. Então, a situação que a gente está vivendo hoje de extrema imbecilidade dentro do Brasil coloca uma venda nos olhos desse povo brasileiro, que eles não conseguem perceber que uma coisa é Estados Unidos. Os Estados Unidos são, sem dúvida, um destino para várias pessoas que querem tentar mudar de vida. Olha, o cara quer ir para os Estados Unidos para conseguir um emprego. Agora, quem quer vir para o Brasil? Não são os... E é aí que está um grande erro dos liberais, das crianças liberais, Léo. Não significa que o liberalismo não é ruim, significa que ele é ruim pro Brasil. Não significa que o pacto de imigração seja ruim. Significa que ele é ruim pros Estados Unidos, mas pro Brasil ele não faz diferença ou é até bom, porque o Brasil tem condições, às vezes o brasileiro tem condições de sair do Brasil, que é, obviamente, muito mais fácil imaginar um brasileiro procurando destinos fora do Brasil do que outros países vindo para o Brasil.
Mas a tendência natural do eleitor do Bolsonaro agora, nessa situação em que a política brasileira virou um jogo de futebol, a tendência é apoiar o Bolsonaro em qualquer decisão, principalmente se foi uma decisão tomada anteriormente pelo Trump. O detalhe é que eles não perceberam que isso aqui é Brasil, isso aqui não é Estados Unidos. Mas isso cria até uma sensação psicológica, né? Quando o cara fala, vamos fechar nossas fronteiras, o cara começa a se achar potência, né? O cara acha que está vivendo num país realmente poderoso, que o mundo inteiro está querendo cruzar a fronteira e vir para cá ficar no desemprego deixado pelo Temer. O Fernando Marrá está dizendo, precisamos de Gessé Souza. Vamos chamar o Gessé para um novo bate-papo aqui. E o Hélio está te elogiando muito, Léo, dizendo que você tá no estúdio da CNN. Então, cuidado, hein? Porque o Trump detesta a CNN. Se você ficar muito parecido com a CNN, o Bolsonaro vai voltar a te atacar como ele fez no passado. O Zé Zanella está dizendo o seguinte, os membros desse governo devem evitar tomar laxante, pois se o fizerem, murcha a cabeça. Me acudam, né? O que a gente sente muito, Léo, as pessoas estão pedindo socorro, né, nesse mundo tão absurdo que a gente está vivendo. E aí vão aparecer algumas pessoas, não, mas veja bem, o dólar está caindo. Tudo bem, o dólar está caindo, era óbvio que o dólar ia cair. Ele estava artificialmente inflado desde o começo da manipulação dos mercados de câmbio para promover o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Léo, você falou em Venezuela. Venezuela é um tema importantíssimo. Amanhã é a posse do Nicolás Maduro. A Gleisi Hoffmann tomou a decisão de ir à posse, né? No momento em que o governo brasileiro tenta promover um golpe de Estado na Venezuela, na verdade, a mando dos Estados Unidos, né? Então existe uma articulação dos países sul-americanos. Na sua opinião, a Gleisi toma uma decisão acertada ao ir para a Venezuela? Porque mesmo na esquerda tem muitas pessoas que pensam assim, porra, mas tudo bem, vai, olha, os Estados Unidos, tal, aquela coisa, golpe, roubo do petróleo, mas tem muita gente na esquerda que não gosta do Maduro. Na sua opinião, por princípio, ela deve ir à Venezuela como tá indo, objetivamente? Olha, essa pergunta ela é realmente muito difícil, porque o que eu percebo nesse momento é que o PT está num desespero muito grande para tentar mostrar para o povo que o Maduro está sofrendo um golpe. A gente tem duas respostas e duas reflexões a respeito desse posicionamento da Gleisi. A primeira resposta e reflexão é: será que a Gleisi pode abrir mão de concentrar os esforços no problema brasileiro para dividir o problema da Venezuela? Isso é um problema sério, Léo, porque na estratégia de comunicação da direita, eles usaram muito Venezuela e Cuba exatamente para criar essa expectativa de que a crise da Venezuela seria reproduzida no Brasil se o PT vencesse. Por mais que a gente precise admitir que era uma balela produzida, porque, olha, o PT ficou no poder 12 anos e não virou Venezuela. Por mais que a gente tenha que admitir que não faz sentido, a gente precisa admitir que o nível de compreensão a respeito de política não é muito grande dentro da sociedade brasileira. O que a Gleisi tenta fazer é, obviamente, mostrar que nós sabemos, entre aspas, nós sabemos que o Maduro foi eleito pelo povo venezuelano e está fazendo de tudo para governar, e os Estados Unidos estão prejudicando. É claro que é uma coisa muito nobre, mas a gente precisa admitir que isso vai colocando cada vez mais os Estados Unidos com sangue no olho contra o PT. Então isso é uma resposta muito difícil, porque se ela abandona o Maduro nesse momento, parece que o Maduro está sem salvaguarda. Mas o Maduro está com a Rússia, está com a China, né? Tem os apoios dele. Quem foi o apoio realmente grande do PT durante o golpe de Estado? As coisas estão bem difíceis, porque o Brasil perdeu uma guerra através de um jogo de inteligência e nós não tivemos um apoio de contra-inteligência, que pode ter certeza, a Rússia teria como ter dado um apoio de contra-inteligência para evitar esse golpe que a gente sofreu no Brasil. É muito difícil. Eu acho que, nesse momento, se o PT continua com essa bandeira de apoio à Venezuela, é nobre, é bonito. Quem entende de política, quem entende de geopolítica, sabe o que está acontecendo. O detalhe é que a nossa sociedade está tão apodrecida intelectualmente que isso acaba criando uma dificuldade ainda maior para o PT sair desse estigma de que o Brasil vai virar Venezuela. É muito complicado, claro que é muito complicado, mas eu vejo isso como um grande obstáculo para o PT recuperar os jovens alienados dentro do Brasil.
É complicado porque, na verdade, os argumentos da esquerda são mais complexos, né? Eu, outro dia, tive o desprazer de ouvir uma entrevista do Eduardo Bolsonaro, né? E ele falava coisas que as pessoas assim acham, não, veja bem, as pessoas estão fugindo da Venezuela, e aí elas mostram fotos, elas perderam 10 quilos, 20 quilos e tal. Mas eu falo, bom, é uma ditadura, as pessoas estão sendo assassinadas, perdendo, né, toda a esperança e estão vindo ao Brasil como migrantes. Mas aí o PT tem que dizer que, evidentemente, tem um embargo, um bloqueio, uma restrições financeiras, um golpe de Estado em curso, uma tentativa de roubar o petróleo. As pessoas não querem saber dos detalhes, né? Só querem olhar um pouco aí o retrato, né? E existem, de fato, os refugiados, e aí essa questão vai ganhando, né, as mentes aí das pessoas que têm uma compreensão mais baixa, mais paciência. O César Rodrigues está perguntando, vocês viram o vídeo dos idiotas falando mal do Nordeste? Vi, mas sem comentários. Realmente é tanta baixaria, né? E tem um pouco de dor de cotovelo, né? Uma certa inveja em relação ao Nordeste. Léo, peraí, tem mais um superchat aqui do Salles dizendo: é difícil para a grande maioria das pessoas enxergar a verdade diante da cortina de fumaça e a alienação promovida pela grande mídia. Tivesse a TV 247 na TV aberta, nada disso estaria acontecendo. Será? Tomara. Vamos tentar aqui, pouco a pouco, ir avançando, né, na nossa audiência. Por isso que é tão importante contar com vocês para também espalhar os conteúdos aí nas suas redes sociais, né? Poxa, só tiveram 10 pessoas que curtiram. Paciência, né? Dessas 10, uma vai se converter em leitor, telespectador. Então, a cada momento que a gente puder dividir esses conteúdos, melhor. Sobre a Venezuela, Léo, tem um outro ponto que eu queria te passar, que foi o vice-chanceler da Rússia, que deu uma declaração dizendo, olha, calma, paciência, nós reconhecemos o governo do Maduro e se houver uma guerra na Venezuela promovida pelos Estados Unidos, as consequências serão catastróficas. A palavra que ele usou foi catastróficas para uma possível guerra aqui do nosso lado, né? Ali na fronteira norte do país. Não, Léo, a guerra não é do nosso lado, a guerra é dentro do Brasil, porque os Estados Unidos jamais investiriam em uma guerra direta, os Estados Unidos não teriam condições de enfrentar a crítica mundial e entrar diretamente numa guerra contra a Venezuela. Quem vai entrar na guerra contra a Venezuela é o Bolsonaro e, obviamente, os russos estarão lá não para matar americanos, mas para matar os brasileiros que estiverem entrando na Venezuela, invadindo a Venezuela. Em contrapartida, os Estados Unidos, obviamente, vão mandar um reforço para dentro do Brasil, mas não para matar os russos, para matar os venezuelanos. Isso é uma guerra na qual a Rússia não perde, os Estados Unidos não perdem, só morrem brasileiros e venezuelanos e vai causar um estigma eterno entre as duas nações. Nesse momento, a coisa que a gente menos precisa é de uma guerra. E olha, eu fico muito impressionado de imaginar que a mesma turma que até hoje faz comentários nas minhas lives falando que o governo do PT enviava somas de dinheiro para comunistas, para ditaduras comunistas, isso porque eles não entendem como funcionam os negócios internacionais, como funciona o empréstimo do BNDES, eles imaginam que o Brasil mandava somas de dinheiro para comunidades aí, para Cubas e Venezuelas. Hoje eles acham que faz sentido gastar dinheiro numa guerra contra a Venezuela, uma guerra que a gente não tem absolutamente nada a ver. É por isso que a gente consegue perceber o nível da alienação dessa sociedade brasileira e até onde foi possível chegar com esse povo, para esse povo tornar-se, infelizmente, esse lixo, não todo o povo, claro, mas essa parte que apoia essa guerra contra a Venezuela, esse povo ter se tornado esse lixo que tornou. O mesmo povo que critica o empréstimo de um banco brasileiro para um país cliente do Brasil é o povo que apoia o Brasil gastar dinheiro numa guerra contra a Venezuela, sendo que o Brasil não tem problema algum com a Venezuela. Léo, falando em guerra, olha que interessante o superchat que chega pela Carla Austregésilo. O novo comandante da Marinha, almirante, né, afirmou que o Brasil participou de 3 guerras mundiais ao lado dos Estados Unidos. Até onde a gente sabe, só houve 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. A terceira pode ser que comece aqui na Venezuela, né? Venezuela e Brasil, mas ele inventou uma guerra mundial, Léo. E aí, já pensou? Como é que, eu não sei se ele já está antevendo a Terceira Guerra Mundial ou se ele se referia à Guerra Fria
alguma outra questão. E o fato do Brasil ter apoiado os Estados Unidos em 2 guerras não significa que os Estados Unidos sejam o lado certo nessa história, né? Porque o Trump nos Estados Unidos é comparado ao Hitler, né? Até uma comediante famosa outro dia pegou um tweet do Trump para o Bolsonaro e falou: olha, é Hitler e Mussolini. Não necessariamente quem esteve certo num conflito está certo em todos os conflitos, né, Léo? Olha, existe uma de primeiro. Tomara que o Brasil não apoie os Estados Unidos na Terceira Guerra. A gente não quer ter essa Terceira Guerra Mundial. Então, por favor, tomara que essa sua profecia não torne-se realidade. Ele pode estar, sim, se referindo à Guerra Fria, porque na Guerra Fria o Brasil realmente esteve no bloco capitalista e esse bloco capitalista utilizou exatamente a corrida armamentista para dificultar o bloco socialista. Então, a gente pode considerar uma guerra mundial, sim. Afinal de contas, a gente não considera essa derrota do Brasil em termos de inteligência como uma guerra, a gente pode considerar a Guerra Fria, isso para não ter que pegar a ideia dele como uma profecia de uma terceira guerra mundial que está para começar. Vamos pensar assim que é melhor. Agora, existe uma diferença muito grande entre o Brasil apoiar os Estados Unidos numa guerra. A gente sabe que o Brasil enviava tropas principalmente para finalidades humanitárias, apesar de que toda finalidade humanitária ela é controversa, e o Brasil ser aquele país que vai declarar a guerra. Existe uma diferença muito grande. Me parece que o Brasil estava com tropas no Iraque, me parece que o Brasil estava com tropas também no Afeganistão. As tropas ficam lá ajudando, fazendo alguma atividade de apoio que é bem diferente daquele país ser o país que declarou a guerra. A proposta dos Estados Unidos para o Brasil é que o Brasil seja o país a livrar a Venezuela do Nicolás Maduro. Como que o Brasil vai livrar a Venezuela do Maduro? Matando os venezuelanos. E matando brasileiros? Lógico, porque não pensem vocês que os brasileiros vão entrar na Venezuela e vão matar o exército venezuelano sem morrer. Então a diferença básica é essa. Uma coisa é, olha, os Estados Unidos estão em guerra contra o Iraque. O mundo inteiro comprou essa guerra como sendo uma guerra para tirar um ditador sanguinário. O Brasil manda uma pequena quantidade de soldados, cabos e sargentos para ajudar ali num processo humanitário, na reconstrução, nessas coisas, no policiamento, seja lá onde for. Outra coisa é, o Brasil declara guerra à Venezuela. Os Estados Unidos são simplesmente um grupo de apoio dentro do Brasil. Está apoiando o Brasil, é o contrário. Então a diferença é isso. O Brasil esteve do lado dos Estados Unidos apoiando numa guerra. Não, agora vai ser o Brasil declarando a guerra para a Venezuela, contra a Venezuela, e os Estados Unidos cutucando o Brasil, mandando o Brasil, falando, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Essa diferença que nós não podemos aceitar, porque na guerra do Brasil, na guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, quem ficou com a culpa da destruição do Iraque, obviamente, foram os Estados Unidos. Temos os alienados que acreditam até hoje que os Estados Unidos invadiram o Iraque para fins humanitários. Vamos invadir a Síria para fins humanitários. Como? Vamos jogar um monte de bomba dentro da Síria e explodir tudo. Assim é o caso da Venezuela. Quem acreditar dentro do Brasil que uma guerra vai invadir a Venezuela para fins humanitários, realmente entra dentro daquele sistema que você explicou. As pessoas não querem entender a complexidade do problema e preferem achar que o problema é tão somente o Nicolás Maduro. Léo, aqui chegou um comentário muito interessante, desculpa ter perdido o nome, eu só falou, acho que eu perdi a aula na escola ali sobre a Terceira Guerra Mundial. Vou ler o comentário do Sérgio Luiz dizendo: prefiro a clandestinidade a ser enviado a esta guerra, mais uma criada por ricos para matar pobres. Né? Isso que você falou da guerra Estados Unidos, Rússia, mas usando soldados brasileiros e venezuelanos, é a guerra por procuração, é a guerra por laranjas, né? Vamos dizer assim, uma coisa desse tipo. Então realmente seria uma situação muito triste. Tem muito tema para a gente comentar, Léo. Tem um que é muito importante, que foi o IBAMA cancelando, anulando a multa que foi dada ao Bolsonaro no passado. Ele até estava inscrito numa dívida porque ele não pagou a multa, né? Ele foi pescar em Angra dos Reis, pescou numa área proibida, foi autuado, multado, não pagou, porque ele acha que não tem que seguir, né, esse tipo de penalidade. E agora o IBAMA, né, deve ter dado um instinto de sobrevivência lá no fiscal que multou. Eles cancelaram a multa, dizendo que o Bolsonaro não teve o devido direito de defesa, né? Curioso, né? Cancelar a multa 8, 9 dias depois que ele se torna presidente da República, né, Léo? Isso é muito legal, né, Léo? Quando a gente imagina que hoje a gente não tem um presidente da República, a gente tem um dono da República. É coisa muito engraçada. Se qualquer governo de esquerda tivesse usado aí as instituições
para essa finalidade, né? Assim, imagine você que se o Bolsonaro agora quiser utilizar o poder institucional que ele tem, ele vai cancelar os processos judiciais, porque o processo do IBAMA é um processo administrativo, ele obviamente tem que ser seguido, né? Se ele se respeitou uma lei ambiental, ele cometeu um crime ambiental. Mas enfim, é claro que o Bolsonaro vai ter sim controle sobre as instituições, porque esse governo, Léo, é a continuidade do tão famoso e tão eficiente Grande Acordo Nacional. O governo Bolsonaro dá continuidade ao Grande Acordo Nacional, e o Grande Acordo Nacional é um pacto entre aqueles que controlam, aqueles que têm o poder de assinar. O que acontece é que durante os últimos governos houve aí uma insurgência da classe pobre elegendo o presidente para que o presidente representasse a classe pobre. Durante o segundo mandato da Dilma, no início, quando a Dilma começou em 2015, a elite, juízes, né, digamos que aqueles que estão dentro do poder chegaram à conclusão que por que a gente vai ter um presidente representando os pobres se a gente pode simplesmente fazer um grande acordo nacional e a partir de agora a gente vai reger isso aqui do jeito que a gente quer. Depois daquele golpe de Estado e, obviamente, continuando agora no governo Bolsonaro, o que acontece é que a eles a lei não se aplica. A lei, ela é criada para que eles possam controlar nós cá de baixo, os Zé Ninguém, os do povo. Exatamente. Léo, o Diogo Romero traz uma questão muito interessante aqui, que é a seguinte: utilizar a postagem nas redes sociais Marielle vive para demitir servidores não é algo suspeito vindo de um governo recém-eleito? Por que esse mote afrontaria esse governo? Não seria sinal de suspeita? Eu também achei muito estranho, né? Uma pessoa ser demitida porque botou nas redes sociais Marielle vive. Quando põe lá fora Temer, né, evidente que o Bolsonaro é contra o fora Temer, porque o Bolsonaro é Temer e sempre foi. Então a gente para pensar, o Bolsonaro é Temer, se falou fora Temer, está falando fora Bolsonaro. É uma perseguição ideológica, evidentemente que é ilegal, é um crime, né? Mas eles não estão nem aí para isso. Agora, Marielle vive, por que isso afronta o Bolsonaro? É uma grande questão bem colocada e eu peço a sua opinião a respeito disso. Isso afronta o Bolsonaro porque o público do Bolsonaro entende de uma forma muito diferente o trabalho da Marielle. E lutar contra a Marielle, posicionar a Marielle como sendo uma protetora de bandidos foi muito estratégico durante a campanha. Hoje, o Bolsonaro, obviamente, a equipe do Bolsonaro procura motivos para substituir os servidores e criar aquilo que eles tanto criticaram, que são os cabides de emprego. Eles precisam retirar pessoas e colocar os deles. E eles vão usar todos os argumentos. Como, por exemplo, olha, porque a pessoa defendeu a Marielle, a pessoa é de esquerda, a pessoa é petista, vai atrapalhar o nosso governo. Eu acho que é tudo uma política da velha política. Agora o que eles querem é ter certeza que dentro do governo federal, desde o alto escalão até lá embaixo, nas instituições mais simples do governo federal, não existirá mais representação popular. A ideia é garantir que somente as elites sejam representadas na administração pública. Léo, por falar em Marielle, hoje eu entrevistei com a Gisele o Marcelo Freixo, candidato a presidente da Câmara, falamos sobre a Marielle, né? Ele também falou do absurdo desta postagem provocar demissão, uma coisa assim que revela uma desumanidade, uma coisa inacreditável. O Cláudio X está dizendo aqui, o movimento civil de consumo zero é a ferramenta mais silenciosa e inteligente que temos para agir. Voltaremos às ruas, mas precisamos enfraquecer o governo. Se inscrevam lá no canal Cláudio X, diz ele, Lula livre. Léo, como é que você vê essa questão do consumo zero? E até estou preocupado aqui porque eu estou com algum sinal esquisito de internet. Se eu tiver caído, você continua. Tá tudo normal aí para você, Léo? Está chegando normal aqui, Léo. O grande problema da política do consumo zero é que ela vai reduzir o consumo para um governo que está preparado para vender as estatais. Vendendo as estatais, esse governo consegue se manter. Eu acho que a primeira etapa é conscientizar a população do que está acontecendo. Por exemplo, medida de despedir uma pessoa porque a pessoa postou Marielle vive, é uma forma de avisar a todos os funcionários públicos que eles só podem se posicionar a favor do governo.
Já está nascendo aí um movimento de repressão contra a crítica. Isso é, sem sombra de dúvidas, um afronto à liberdade de expressão. A própria Constituição garante que ninguém será proibido de exercer seus direitos por causa de condições ideológicas. O que o Bolsonaro faz é impor medo. Olha, se tentar falar qualquer coisa que eu não gosto, cai fora. Ele está gerindo a República como se fosse uma empresa dele. O grande problema agora que nós temos é que existe uma maioria consolidada com o Bolsonaro. Se a gente não conseguir diminuir essa maioria, qualquer tipo de protesto vai ser frustrado. Durante o tempo que nós tínhamos a maioria, isso logo no momento em que a Dilma foi atacada, a esquerda tinha que ter se unido. Hoje eu vejo ONGs, sindicatos, várias instituições desesperadas com o que está acontecendo, e é a hora de falar, olha, na hora H todo mundo tinha que ter se unido, derrubado esse tipo de coisa, né? Todo o funcionalismo público tinha que ter parado, não pararam. Hoje eu imagino que a política de consumo zero não vai conseguir fazer muita diferença, porque as pessoas não vão conseguir fazer um grande dano. Talvez uma grande paralisação sim, Léo, porque olha, se uma parte para, automaticamente ela para a outra. Um exemplo é a greve dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros pararam, o resto do Brasil parou. Então, uma política de paralisação, mas uma política de paralisação que venha de uma articulação de toda a esquerda, ela pode ser respondida, inclusive, com prisão pelo Bolsonaro, que agora a gente não tem mais as garantias da Constituição. A gente está vivendo o estado de exceção, a gente está vivendo a ditadura. Ô, Léo, provavelmente a gente está aqui vivendo agora um problema no YouTube, né? Mais um problema, porque olha só, a nossa internet está muito rápida, né? A gente está falando no nosso Hangouts, tá tranquilo. Então é o seguinte, eu estou com o Hangouts com você funcionando perfeitamente, mas os vídeos no YouTube não estão rodando. Então é uma situação esquisita. A gente está conectado, a gente está falando normalmente, mas não está transmitindo. Léo, então eu sugiro a você seguir a ideia do seu amigo Leonardo Estopa e passar a usar outra modalidade, outra tecnologia de transmissão que não seja o Hangouts. JT Salles pergunta se é ao vivo, eu respondo sim, é ao vivo. Dá um pulinho lá no canal Leonardo Estopa, Léo, para você ver como é que é a modalidade de transmissão muito mais tecnológica do programa Léo ao Quadrado, a experiência que eu estou fazendo no canal. Eu vou aproveitar enquanto você vai lá para o canal e o Hangouts volta a funcionar no canal TV Brasil 247, para agradecer aqui as pessoas que estão comentando. Eu começo pela Glaucia e Maria Santos falando, o canal do Léo está bom. Tentem nesse link, isso aí é um incentivo. Pessoal, mandem aí. A TV 247 caiu. Isso aí é um incentivo para que a TV 247 aumente a tecnologia. A galera tá falando ali, ó, Márcia Rocha, TV 247 down. E aqui Voltou? Voltou. Eu não sei o que acontece, porque a internet aqui tá rápida. Ó, é o Hangouts, Léo. O Hangouts é um problema. Você tem que passar para altas tecnologias de televisão. E agora, aqui no canal Leonardo Estopa, nós estamos fazendo aqui, a Jennifer está operando aqui o corte, e a gente está fazendo o modelo certinho, do jeito que tem que ser feito, que o Leonardo Estopa tem incentivado o Leonardo Atucci a aumentar a tecnologia. Léo, então, peraí, deixa eu pedir uma ajuda para o pessoal. Onde estávamos, né, quando travou? Só para a gente saber. Onde caiu, né? Pois é, onde caiu, porque acho que ficou uns 3 minutos fora, que está dizendo o João. A Márcia Rocha fala, Atucci, escuta o Estopa. Não, eu sempre escuto, mas assim, o problema é que a gente está... O Estopa mora em Belo Horizonte, eu moro em São Paulo. A gente faz o Hangouts justamente porque estamos distantes, né? Infelizmente. Ó, voltou para todo mundo. A gente falava das milícias, Léo, das milícias, né? Então, o ponto era o seguinte, por que essa frase Marielle vive incomoda tanto o bolsonarismo? Acho que era esse o ponto em que a gente estava. Então, Léo, vamos repetir então. O que acontece é que o Bolsonaro, ele cria agora, ele aproveita essa situação da Marielle, né, para criar a ideia subliminar de que qualquer comentário contra o governo dele vai ser respondido com demissão. É uma estratégia de terrorismo. Imagine que o Bolsonaro ele não é dono da República, ele é presidente da República. Como presidente, ele tem que obedecer leis. Dentro das leis e tal, tem uma previsão constitucional da liberdade de expressão.
Mas o que ele está querendo deixar de forma bem clara nesse momento? É um governo do terrorismo. Olha, aqui não tem espaço para quem fala bem da esquerda, aqui não tem espaço para quem critica o governo Bolsonaro. Esse tipo de política vai criar um medo no servidor e hoje o servidor que poderia ter se manifestado no início de tudo isso, agora ele vai ser calado, agora ele está sob tutela do terrorismo presidencial. E eu vou repetir aqui que eu não sei se já tinha caído, é hora da gente puxar a orelha de todo o servidor público, é hora da gente puxar a orelha de todos os professores, de todos os sindicalistas, que naquele momento em que a esquerda estava dividida e cada um pensando, olha, eu só vou entrar nessa se eu ganhar tanto, ou só vou entrar nessa se me garantir isso. Muito egoísmo falou alto naquela época, infelizmente, e é por causa desse egoísmo que falou alto naquela época que a esquerda não se uniu e não conseguiu acabar com a palhaçada do golpe contra Dilma. Tudo que a gente está vivendo hoje é resultado daquele golpe de Estado, são consequências daquele golpe de Estado, e agora aquele servidor público que no governo passado poderia ter parado o Brasil, hoje ele está sendo demitido. Quem da esquerda que poderia ter liderado uma grande paralisação, agora está sendo demitido. Então eu falo, Léo, a gente pode observar no Brasil 3 tipos de agentes políticos. Quando eu falo agentes políticos, eu falo as pessoas. Tem o eleitor de esquerda, esse, obviamente, não tem culpa nenhuma pelo governo Bolsonaro. Tem o eleitor de direita que foi iludido. Esse, infelizmente, ele foi iludido. Mancado dele ter sido iludido é falta nossa. Nós não tivemos a capacidade comunicativa de mostrar para esse cara que o Bolsonaro faria o que está fazendo agora. Agora tem o omisso. Aquele cara que sabia que o Bolsonaro faria o que está fazendo agora, e tem também, nesse mesmo meio, o de má fé, aquele que queria isso que o Bolsonaro está fazendo. O omisso, ele é ainda pior do que o eleitor de direita, porque o omisso, ele deixou de se manifestar por causa da turminha da família, deixou de se manifestar por causa da igreja, ele deixou de se manifestar para não perder a popularidade dos amigos. Esse é o pior lixo que existe dentro do Brasil. É por causa dos omissos que agora a gente vai descer a serra social, econômica e política. Porque o omisso, no momento que o Brasil ainda tinha fôlego para se recuperar de tudo que estava acontecendo, o omisso preferiu ficar em casa falando, não, eu não entro em política não, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Agora é hora de pagar o preço. O Bolsonaro foi eleito propondo fazer o que ele está fazendo agora. Aqui, ó, a Maica está dizendo que o omisso é a vergonha, você está se referindo ao chamado isentão, né? Falando nessa questão também, você tinha comentado antes de cair, o comentário lá sobre a questão do consumo zero, né? Você falava do grande acordo nacional. Sobre o grande acordo nacional, precisava trazer uma notícia de hoje, que é importante, que foi a Raquel Dodge pedindo 80 anos de prisão para o Gedel. O Gedel não conseguiu escapar do grande acordo nacional, porque também com 51 milhões no apartamento, ficou um pouquinho mais difícil, né? Não, Léo, não ficou mais difícil porque tem 51 milhões de apartamento. Ficou mais difícil porque ele perdeu esse dinheiro. Que se ele tivesse com esse dinheiro escondido, ele ia fechar um acordo de delação. Pois é. Mas tem uma outra questão, Léo, antes disso, que é o seguinte, chegou uma boa notícia. O MEC recuou, né, e suspendeu essa mudança nos livros didáticos de tirar a agressão à mulher, né, esse tema do feminicídio dos livros didáticos, e também de permitir propaganda em livro para criança, que seria uma coisa escabrosa. Então, o Vélez Rodrigues já começou com a primeira lambança, eu acho que a máquina do Ministério reagiu e ele teve que voltar atrás, né? O Diogo está dizendo, acho que reprimir Marielle Vive tem mais a ver com a defesa de milicianos, o que coloca esse governo sob suspeito, inclusive do assassinato da vereadora. Está registrada aqui a opinião do Diogo, né? Enfim, e é uma coisa interessante, é importante lembrar que quando houve o assassinato da Marielle, o Bolsonaro não quis dar uma palavra a respeito. Foi uma comoção nacional, todos os candidatos se pronunciaram, exceto o Jair Bolsonaro, né? Que já diz muito, né? O silêncio foi um silêncio bastante eloquente. Léo, e os 80 anos de prisão do Gedel, como é que você está vendo isso? Eu vejo que o Gedel ele perdeu aquilo que é necessário para poder não ir para a cadeia, que é ter esse dinheiro guardado para negociar a liberdade. Foi mal, Gedel. O dinheiro seu foi tomado, você não soube guardar. Léo, eu vou ensinar para todo mundo aí uma regra de ouro para qualquer coisa.
A regra é não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se o Gedel tivesse dividido esse dinheiro, a Polícia Federal tivesse encontrado só metade, agora ele teria metade para fechar acordo de delação premiada. O bobo do Gedel deixa o dinheiro todo no apartamento só, a polícia recolheu todo o dinheiro e agora fica difícil. Não dá para o Gedel negociar os acordos de delação premiada. Se fosse o caso do Gedel ter mais dinheiro guardado, ou então o Gedel ter sido espertalhão como o Eduardo Cunha, que pegou e transferiu o dinheiro da conta antes do dinheiro ser bloqueado, agora o Gedel podia pedir para o Tacla Duran o telefone daquele rapaz lá que fecha o esquema do acordo de delação premiada e resolver tudo. Não era só o Gedel, inclusive, ia denunciar o Lula, pode ter certeza, porque nessa aí ele conseguia ficar livre. Ele ia falar que ele era honesto até o dia em que ele conheceu o Lula, né? Ele era muito honesto, tal, aquela coisa toda. Não duvide, Léo, do Gedel falar que o dinheiro que estava no apartamento era um dinheiro guardado do Lula e o eleitor do Bolsonaro acreditar. Não duvide. Eu sempre falo esse não duvide, você duvida e depois quando você vê as pessoas acreditando nas coisas absurdas, você assusta. Mas olha, se o Gedel começar a dar depoimentos e falar, não, aquele dinheiro lá não era meu. O Lula pediu o apartamento emprestado, eu emprestei a chave do apartamento, o Lula deixou aquele dinheiro no apartamento sem eu saber. Se eu soubesse disso, eu tinha até denunciado, mas o apartamento ficou fechado desde que o Lula passou uns dias no apartamento. Pode ter certeza que, vai ser patético, vai ser ridículo, mas o eleitor do Bolsonaro vai compartilhar. Afinal de contas, o eleitor do Bolsonaro não está acreditando que o Queiroz movimentou aquele dinheiro vendendo carro? Eles estão divulgando isso, eles estão acreditando nisso. Então, é só falar contra o Lula que o eleitor do Bolsonaro acredita. Vamos falar sobre o Queiroz, Léo. A Fernanda Scherer está dizendo, isso, Estopa, não engula o discurso que anulou o voto diante do candidato do golpe e do fascismo. Não há justificativa plausível, nem usando a desculpa da fraude, ou seja, o isentão não está perdoado. Ô, Léo, você falou do Queiroz. Aliás, antes de falar do Queiroz, vamos falar do Temer. As pessoas estão perguntando, né? Cadê o Temer? Cadê o Temer? O Gedel não conseguiu escapar do grande acordo nacional. O Temer está escapando sorrateiramente, né? O Temer agora é aquele camarada que vai ter todos os processos adiados e engavetados. Nesse momento, a gente precisava de ver o Ministério Público apresentando as denúncias. Elas já estão prontas, Léo. Não seria muito fácil, seria só o Ministério Público pegar a denúncia que foi apresentada pela DOD no STF e apresentar na primeira instância. É só um copia e cola, eu não estou entendendo o que está acontecendo que esse Ministério Público ainda não apresentou a denúncia. Mas não se iluda, se o Ministério Público apresentar a denúncia e o juiz de primeira instância receber a denúncia, não há mais tempo hábil para uma pessoa que não é do PT ser condenada, porque o Temer já está dentro da faixa de idade que a prescrição é a metade do tempo. Então, assim, o Temer já está livre desses processos. Pode ter certeza que nada vai acontecer com o Temer. É aquela hora que a gente tem que parafrasear, adaptando o que disse o Cid Gomes. O Temer tá solto, babaca. Pois é, o Cid Gomes usou essa frase naquele momento lá. Foi um negócio realmente deplorável. Ô Léo, o Temer está escapando, o Gedel está ficando, né? Agora, o Queiroz. O Queiroz é um tema importantíssimo para a gente também. O Queiroz apareceu ontem internado no Hospital Albert Einstein, né? Um dos mais caros do Brasil. Ele falou que ele está pagando do bolso dele. Muito estranha essa história. De repente ele aparece internado no Hospital Quaresma, um cara que morava ali num apartamento muito simples, né? Ele tinha uma conta de passagem para receber dinheiro da família Bolsonaro. Como é que ele apareceu nesse hospital tão caro e tão renomado, Léo? O Queiroz agora, ele esconde um grande tesouro, né, Léo? O Queiroz tem o presidente da República. O Queiroz vai ser muito bem tratado. O Queiroz não pode morrer, porque senão as coisas vão ficar muito na cara. O Queiroz vai ter que ser muito bem tratado, porque, olha, se o Queiroz ele pertence a esse esquema há muito tempo, nós estamos falando de muito, mas muito dinheiro. E não adianta eliminar o Queiroz, porque dentro do mesmo esquema está a família do Queiroz. Vai ser muito estranho isso de uma hora para outra. Tudo bem, o Queiroz pode ter aí um acidente de procedimento e ele evoluir ao óbito durante a cirurgia. Mas e as filhas do Queiroz que sabem de tudo? E a esposa do Queiroz que sabe de tudo? Provavelmente amigos do Queiroz que ainda não foram localizados estão dentro do mesmo esquema. A menina que trabalha em academias também sabe do esquema. A Val do Açaí sabe do esquema.
E lógico que se uma pessoa for eliminada, as outras vão ficar com medo e podem inclusive fugir do Brasil, mas botando a boca no trombone. Então agora a única escapatória que tem é tratar o Queiroz muito bem, tratar o Ministério Público muito bem, para o Ministério Público não apresentar a denúncia contra o Queiroz, e para tratar o Ministério Público bem é caro. E aí o presidente da República torna-se cada vez mais refém das elites e dessas instituições. O Moura está dizendo aqui, Léo, uma diária no Einstein custa R$3.000, né? R$3.000 para passar um dia nesse hospital. Então, se a pessoa não tiver plano de saúde, realmente é muito difícil ser internada lá. Léo, a gente está se aproximando do final, né? É muito atropelo, é muita notícia todo dia, né? A gente falou desse ataque do Bolsonaro aos migrantes, né? Ontem teve o caso do Mourão, hoje teve a multa anulada do Bolsonaro. Realmente, assim, não tem um dia que eles deem um descanso para a gente, Léo. É sempre muita confusão, né? E eles têm, acho que até uma equipe lá para ficar cuidando dos recuos do Bolsonaro, dos recuos da equipe, dos desmentidos, né? Nunca houve um governo, né, tão errático na história do Brasil, Léo. E o mais desesperador, nunca houve um governo tão bizarro e tão errático com um apoio tão grande. Eu acho que esse governo é tão compatível com seu eleitorado que ele consegue manter o apoio. Eu não sei se é o trabalho que a Globo fez de produção do ódio ao PT, ou se é, por outro lado, a qualidade intelectual e o fanatismo do eleitorado do Bolsonaro que faz o eleitorado do Bolsonaro continuar preso ao Bolsonaro. A grande realidade é que nunca um governo conseguiu manter apoio da população que o elegeu depois de tantas bizarrices. O tanto de bizarrices que o governo Bolsonaro cometeu nessa primeira semana de governo, né? Vamos pensar nesses primeiros 10 dias de governo, o dólar. É uma bizarrice muito maior do que os governos normalmente cometem em um ano. Léo, o apoio dele tem uma única explicação: dólar, 3,68, é isso. O eleitor do Bolsonaro, ele sonha com a Disneylândia, ele sonha em comprar uma blusa do Pateta, do Mickey, do Pato Donald, da Minnie. Essa é a razão de ser. Isso nas elites. Nas elites, Léo, com certeza, esse argumento do dólar se sustenta. Mas esses 55% no segundo turno, dentro desses 55%, tem pessoas que nunca viram dólar na vida. Tem pessoas que não têm noção do que é o dólar, mas são pessoas que, apesar de não terem noção do que é o dólar, comemoram a subida na bolsa. Aí, então, mas peraí, o que significa para você o aumento das ações na bolsa ou a queda do dólar? Você consegue me explicar? Ah, não, mas a economia está melhorando, mas está melhorando por quê? Porque quando você vê uma queda no valor do dólar, isso pode significar que, após aprovar o trabalho escravo no Brasil, muitas empresas querem negociar num local onde é possível comprar escravos. Olha, após reduzir as leis ambientais, é natural que comprem reais para comprar terras no Brasil. Afinal de contas, agora você pode poluir à vontade. As pessoas não conseguem ver que essa queda no dólar e esse aumento na bolsa, eles podem significar muita coisa para os especuladores, mas para o povo isso tem sido negativo, porque é uma queda no dólar causada por uma especulação contra a população e é uma subida na bolsa também de uma especulação contra os interesses do povo. A pergunta muito simples é, olha, no que essa subida na bolsa refletiu na sua mesa de alimentação, no salário que você ganha? Porque o especulador pode ganhar o dobro do que ele ganhava ontem, que ele vai aumentar em 1 centavo o salário do trabalhador. Então, se o trabalhador não consegue perceber isso, se o trabalhador continua comemorando a subida da bolsa e a queda do dólar, assim como o torcedor comemora o gol do Neymar sem ganhar 1% do salário do Neymar, a gente sempre vai ter a mesma alienação na política que a gente já tem no futebol. O cara comprando uma camisa, comprometendo a metade da renda salarial dele de um mês, comprando uma camisa de time, chegando orgulhoso falando que o time dele ganhou, o jogador milionário, e ele passando fome dentro de casa. É o que a gente está vivendo hoje na política brasileira. O camarada comemorando uma queda do dólar que não vai ser aproveitada por ele, uma subida nas ações da bolsa que não vão refletir em nada na vida dele, e na verdade a realidade dele é que a subida na bolsa está acontecendo exatamente que os direitos dele estão sendo tirados. Deixa eu agradecer aqui ao Irlan Iglesias, que está mandando um recado que eu falaria exatamente agora. Ele fala assim: gente, a TV 247 é excelente.
vamos fazer assinaturas. Vou renovar minha assinatura anual. Então, para fazer assinaturas, brasil247.com/apoio, né? Para apoiar os jornalistas pela democracia, Ricardo Couto, Ricardo Melo, Helena Chagas, Leandro Fortes, Igor Fuser, só fera, né? brasil247.com/democracia, né? Todos podem ser membros no canal, a gente está conseguindo muitas adesões de membros também, e é assim que a gente vai construir um grande veículo de comunicação independente, não alinhado a nenhum interesse político ou corporativo. Aí as pessoas vão dizer, mas vocês defendem a esquerda. Tudo bem, é um direito nosso defender a esquerda, né? Não significa que você está defendendo A, B, C ou D, porque você está tendo uma vinculação financeira. Não é isso, Léo? A gente não tem a tal boquinha, né, Léo? Afinal de contas, nós não somos filhos do vice-presidente para conseguir uma promoção aí tão rápida aí para ganhar 3 vezes mais. Eu trabalhei no Banco do Brasil, eu sou ex-Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é moleza não, viu? Esse negócio de você subir lá dentro, o Banco do Brasil até parece com uma coisa meio militar. Você vai passando assim, assessor de um nível, evolui um pouquinho, é um plano de que ninguém dá esse salto triplo de pular, de triplicar o salário assim da noite para o dia em 8 dias de governo. Realmente foi uma coisa que causou um certo espanto. Pois é, Léo, a gente precisa de uma dessa aí, de uma boquinha dessa. Como que a gente faz para conseguir isso? Tem que ser filho do vice-presidente, né, Léo? Não é tão fácil assim, né? Não é qualquer vice-presidente, né? Tem que ser um presidente contra o comunismo. Tem que falar mal do socialismo, falar mal do comunismo e ser completamente contra emprego público. Aí você coloca seu filho num cargo para ganhar o triplo do que ele ganhava antes. É isso aí. Gente, então, muito obrigado. Né? Daqui a pouco tem o Léo Stubble. Você vai fazer às 9 ou às 10h30, Léo? Às 10. Hoje às 9, Léo. Vou fazer uma tentativa aí durante essa semana para ver se o povo entende o horário das 9, porque aí eu consigo começar a dormir, né? Dormir é importante. Então, pessoal, quem tem costume de me acompanhar, hoje o programa vai ser às 9 horas da noite. Daqui a pouquinho, né? Quase 9 horas já. Gente, então é isso. Então, daqui a pouco tem o Boa Noite 247 com Paulo, Gisele e Alex. Acompanhem, tem muito tema lá para eles debaterem também. E o Léo volta logo na sequência. Obrigado, grande abraço. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora.